gente que está disposto a falar, eis-me aqui, Senhor, conta comigo, o Senhor me escolheu, eu quero fazer a tua vontade, amém? Vamos falar um pouquinho sobre a escolha. Você é escolhido, amém? O tema da mensagem é: o escolhido de Deus não tem outra escolha, amém? Se você é escolhido de Deus, não tem outra escolha a não ser ser escolhido. Não tem plano B, plano C, não tem alternativa. Alguém que é escolhido? Quem é escolhido, diga amém. Diga, eu sou escolhido, amém? Você não tem outra escolha. Você não tem para onde ir. Jesus falou assim, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês para que vocês possam ir, dar muito fruto, e o fruto de vocês vai permanecer, amém? Ele nos escolheu. Escolheu você no ventre da sua mãe. Ele já sabia os seus caminhos, sabia que um dia você ouviria a sua voz e o aceitaria. Ele olhou você lá, escolheu você quando você estava lá afundado no pecado, quando tudo errado. Você estava negando Deus, rejeitando Deus, quem sabe ofendendo, blasfemando. Ele te escolheu lá. Ali já via você como povo dele. Ele já via você ali como um vaso escolhido. Interessante que havia um perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos, maltratava os cristãos, prendia os cristãos, consentia na morte dos cristãos. Mas ele era sincero. Na verdade, ele achava que estava agradando a Deus fazendo isso, no seu zelo religioso. Mas ele fazia coisas ruins, perversas, violentas. No seu zelo, assim, sem entendimento. Mas, um dia ele teve encontro com Jesus. Ele caiu cego ali no caminho de Damasco. E o homem de Deus foi orar por ele, recebeu um comando, ó, você vai lá, ora para aquele moço ali, está em tal lugar. E esse homem de Deus falou, Deus, eu ouvi falar que esse moço aí é perseguidor, é um terrorista. Sabe o que eu sou para ele? Vai lá, porque esse é um vaso escolhido. Vaso escolhido. Quando você estava tudo errado na sua vida, Deus olhava você, sabe, falava, esse é um vaso escolhido. Essa aqui, ele é um vaso escolhido, amém? Porque Deus às vezes não olha aquela circunstância momentânea, naquele tempo nosso, que está vendo lá no futuro. Por isso que Deus já nos vê, inclusive, assentados nos lugares celestiais em Cristo. Deus já nos vê reinando com Cristo. De uma certa forma, estamos reinando, mas tem um reino hoje sendo estabelecido através, em Cristo, através da igreja. Mas Deus já nos vê aquilo que vai acontecer daqui, talvez milênios. Deus é assim. Não importa você que entrou aqui hoje, ou você que está assistindo em casa, live, você é um vaso escolhido de Deus. Ainda que esteja andando por caminhos errados, Deus vai consertar tudo isso, amém? Aleluia. Pode ser que você esteja prejudicando pessoas, mas Deus falou, você vai abençoar pessoas. Quem sabe você está desejando mal para muita gente, para você fazer o bem, porque você é escolhido de Deus. E o escolhido não tem escolha. Quando Ele escolhe você, Ele quer você. Você não pode ficar resistindo à escolha de Deus, amém? Nós temos uma capacidade de resistir a Deus. Temos capacidade de resistir ao Espírito Santo. Ainda que, de certa forma, é irresistível, por outro lado, Ele nos dá a liberdade de resisti-lo. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele falou assim, vocês resistem ao Espírito Santo. Não estão me maltratando. É possível as pessoas resistir ao Espírito Santo. Fechar o coração para Deus. Mas não é o nosso caso, amém? Você está com o coração aberto. Você está aqui por causa disso. Abriu o coração para Deus. Eu queria falar um pouquinho sobre a escolha de Salomão. Deus um dia escolheu Salomão. E a história começa lá em
2 Samuel capítulo 7, quando Davi teve uma ideia muito genial, especial, maravilhosa. E ele falou assim: eu vou construir um templo para Deus. Afinal de contas, eu moro num palácio. E o Senhor dos Exércitos, o Deus eterno, o Deus do universo, habita numa tenda. Não, ele precisa também de um lugar bonito, um lugar especial. Vamos construir um templo. E ele comentou isso com o profeta Natã. E o Natã, ouvindo isso, falou: olha, faz o que está no seu coração, porque Deus é com você, Davi. O que você faz, Deus está com você, pode fazer. O Natã gostou daquela ideia, porque o Davi era um homem de Deus, Deus estava honrando Davi. Davi tinha vencido os seus inimigos ao seu redor, estava numa fase boa do seu governo, do seu reinado. Falou: agora eu estou morando até num palácio. Eu que estava lá no campo, cuidando das ovelhas, uns anos atrás, agora eu moro num palácio. Mas aí o Natã foi para casa e de noite Deus falou com ele: olha, volta e fala para o Davi que não é ele que vai fazer o templo. Até gostei da ideia do templo, não que eu precise de templo, mas já que ele quer construir, mas não é ele não, vai ser o filho dele. E assim começa a história. Muitos anos depois, porque Davi reinou 40 anos, isso foi no começo do reinado dele, e quando ele estava já bem ancião, já praticamente, uma das últimas palavras de Davi estão registradas em 1 Crônicas, capítulo 28. Nós vamos ler alguns versículos hoje aqui. Então é quando ele dá instrução para o Salomão: olha, você vai construir o templo, porque Deus escolheu você. Você foi escolhido, Salomão. Aí começa então essa nova fase do reino de Israel sob o governo de Salomão. Mas como é que foi isso aí então? Bom, eu vou, se possível, a gente conseguir lendo alguns versículos. E o primeiro versículo de 1 Crônicas 28 diz que Davi fez uma grande convocação, tá? Então Davi convocou todos os oficiais, todos oficiais de Israel, os líderes de Israel, né? E chamou ali os comandantes, os encarregados, líderes, os oficiais do palácio, os principais guerreiros, soldados, chamou todo mundo ali. Então, há uma convocação de Deus. Na verdade, eu queria fazer um paralelo aqui, que todos nós também estamos construindo algo. Nós estamos construindo, você está construindo uma casa para Deus. Você é uma habitação de Deus, mas essa habitação está incompleta, tem que ser construída. E Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, cuidado como você constrói. É muito importante você construir isso, porque, mas com que material você está construindo? Alguns constroem, na linguagem de Paulo, ele está falando assim, aos Coríntios, ele fala assim, alguns constroem com ouro, outros com pedras preciosas, outros talvez com madeira, outros com feno, com palha. O fundamento é um só, que é Jesus. Mas como você está construindo? Então, é um paralelo aqui da construção do templo com a nossa construção. Estamos construindo uma casa espiritual. E importante é o alicerce. Noutra parábola, Jesus diz, numa parábola, em Mateus capítulo 7, Jesus fala que 2 homens construíram casas muito bonitas aparentemente, só que havia uma grande diferença entre elas. Uma foi construída sobre a rocha e outra sobre a areia. Ele falou: olha, aquele que construiu sobre a areia é aquele que ouve a minha palavra, mas não pratica. Então a pergunta é: como você está construindo sua casa? Sua casa espiritual está na rocha, que é a prática da palavra, ou apenas ouvindo a palavra? Então todos que estão ouvindo a palavra estão construindo algo. A questão é: você está praticando, está na rocha. Só ouvindo é areia. Porque os que estão ouvindo estão fazendo algo, também cantam, também oram, fazem tantas coisas bonitas, aparentemente são tão espirituais quanto os outros. A questão é que não vão resistir às tempestades. Jesus falou assim: tem uma casa que vai ficar firme, outra vai cair. A casa que está sobre a areia é aquele que não pratica a palavra. Então Salomão precisava construir uma casa para Deus. E Davi expressou esse desejo, né? Aí então ele chama todo o povo, no versículo 2, o rei se pôs em pé e disse: escutem-me, meus irmãos e meu povo, eu tinha no meu coração o propósito de construir um templo, um lugar de descanso para a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés do nosso Deus, fiz planos para construí-lo. Você está contando ali como que aconteceu
lá naquele tantos anos antes. Mas aí vem uma recusa divina. Olha o versículo 3. Mas Deus me disse, você não construirá um templo em honra em meu nome, pois você é um guerreiro e derramou muito sangue. Bom, naquele caso, Davi não foi escolhido para construir o templo. E Deus explicou, você é um guerreiro. Lógico, de vitorioso, um guerreiro que Deus honrou na guerra, mas falou assim, mas por que você derramou muito sangue? Você guerreou muitas guerras. Acho que você não é a pessoa apropriada para isso. Deus está falando de um reino de paz que viria depois dele, um rei que não teve guerras, então falou, vai ser um ambiente diferente para construir a casa de Deus. Aqui também aprendemos uma lição. Quem sabe você ainda está vivendo um tempo de guerra com a sua carne, lutando com você mesmo, não consegue construir essa casa. Deus quer que você tenha um tempo de paz. Um tempo de paz com Deus. Sabe, que você vença esses conflitos, porque você não pode construir essa casa espiritual em conflitos. Deus falou para o Davi, olha, você é um guerreiro, mas não dá para construir assim. Vem Salomão aí, Salomão sim, né? Salomão ele tem todo um significado de paz, né? Alguém que o seu nome simboliza paz, enfim, o seu reino foi o reino de paz, não houve guerra ali. Você vê um ambiente diferente, eu quero construir essa casa num ambiente de paz. Como você está construindo a sua casa? Como você constrói a sua família? Como você constrói, né, seus projetos? É na paz mesmo? É no conflito, na guerra? É naquela, sabe, aquela forçação o tempo todo, aquela pressão o tempo todo, ou você se deixa levar pelo Espírito de Deus e Ele conduz você por um caminho, como diz lá no Salmo 23, né? Ele me leva às águas de descanso, refrigera a minha alma. Olha que coisa gostosa, né? Pastos verdejantes, águas de descanso, águas tranquilas, aquietai-vos de saber que eu sou Deus. Tem um momento que Deus quer que você construa, mas tem que ser um ambiente de paz, amém? E Davi continua falando, tá? Que Deus fez uma escolha. No versículo 4 aqui do capítulo 28, ele fala, no entanto, apesar que eu não fui escolhido, o Senhor de Israel, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a minha família para ser rei em Israel para todo sempre. Já pulando para o versículo 5, dentre todos os meus filhos que me deu, ele escolheu o meu filho Salomão para sentar-se no meu trono, no reino do Senhor sobre Israel. E ele me disse, está no versículo 6, o seu filho Salomão é quem construirá o meu templo, os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho e eu serei pai dele. E mais uma coisa ainda, firmarei para ele sempre o reino dele, firmarei para sempre o reino dele, se ele continuar a obedecer aos meus mandamentos, às minhas ordenanças, como faz agora. Deus deixa bem claro, escolhi Salomão. Eu escolhi, nem todos os seus filhos, Davi, escolhi Salomão. Eu vi o coração dele, me agradei do coração dele. E se ele continuar assim, olha, eu vou firmar o reino dele para sempre. Ele vai ter um reino permanente. Vai ter uma dinastia aqui que vai durar e vai de geração em geração. Eu escolhi seu filho. Se ele continuar a obedecer aos meus mandamentos, às minhas ordenanças, significa que para você continuar tendo esse tempo de paz, né, essa continuidade da bênção de Deus que vai se perpetuando na sua vida, de etapa em etapa, passando todas as suas fases, ele fala assim, se você me obedecer e guardar os meus mandamentos e as minhas ordenanças, há uma condição. Muitos começam muito bem, mas não terminam tão bem. A questão não é só como você começa, é como você termina. Na largada da corrida, todos os corredores vão ali muito animados. A questão é quem vai chegar na reta final. Quem chega lá no final. Né? Os aplausos para quem chega lá, não para quem sai. Muita gente sai numa boa, sai correndo, vai com muito vigor. A questão é quem vai chegar lá. Se você permanecer, irmãos, a palavra-chave aqui é permanecer, amém? Continuar a obedecer meus mandamentos. E permanecer é maravilhoso. Deus falou em João capítulo 15, versículo 7, se você permanecer a mim, as minhas palavras permanecerem em você, você pode dizer tudo o que você quiser e será feito, amém? Olha só o prêmio da permanência. Você tem uma oração respondida, todas as orações respondidas, quem permanece em Jesus, pede aquilo que está de acordo com o coração de Jesus, então tudo é respondido, tudo, você não tem problema, né? Eu digo que alguns de nós acabam sendo colecionadores de orações não respondidas, né? Então, ora aqui não responde, ali não responde, de repente você começa a colecionar um colecionador. Uma vez ou outra responde, fica todo, né? Fica assim, faz uma festa. Quando Deus responde uma, não, ele falou, tudo que você pedir será concedido, mas
se permanecer. Amém? Então vem aqui a exortação. Salomão, olha, vai dar tudo certo, mas se você permanecer. Amém? Aleluia. Então, Deus, aí Davi aproveita para dar uma chamada naquela comunidade toda, nos seus líderes. No versículo 8, sabe o que ele fala? Por isso, agora declaro a vocês diante de todo Israel e a Assembleia do Senhor e diante dos ouvidos do nosso Deus, tenham cuidado de obedecer a todos os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que mantenham a posse desta boa terra e a deem por herança aos seus descendentes para sempre. Davi está falando, olha, Deus deu essa terra para nós. Nós conquistamos essa terra. Mas, para permanecermos nessa terra, nós precisamos ter o cuidado de obedecer os mandamentos do Senhor. O povo de Israel acabou perdendo a sua terra muitas vezes. O povo de Israel sofreu muitas vezes ataque de inimigos, foi subjugado. Se você lê o livro dos Juízes, dezenas de, não me lembro quantos, mas talvez dezenas de juízes passaram por ali, exatamente como resposta de Deus em algumas situações que o povo estava oprimido por um exército inimigo, por um rei inimigo, aí Deus levantava um juiz como libertador. Mas daqui a pouco, passaram um tempo de paz, 10 anos, 15 anos, 20 anos, o povo voltava para a idolatria, aí Deus usava um outro rei inimigo para vir oprimir o povo, e ali escravizava, e explorava durante um tempo, e eles clamavam, Deus levantava outro juiz, e assim foi a história de Israel nesse tempo chamado juízes, até chegar o tempo de Saul, o tempo do rei Saul. E toda vez que o povo de Deus desobedecia a Deus, Deus permitia que inimigos invadissem a sua terra. Isso tem alguma coisa a ver com o acontecimento recente em Israel? O que vocês acham? Alguém está acompanhando as notícias? É culpa dos terroristas? Não. Não. Mas aproveitar na brecha. O povo não busca Deus. É um povo coração duro, idólatra. Não é mais idólatra de ídolos. Aquelas figuras. Se for em Israel hoje, você vai descobrir um povo que é tudo menos Deus. Eu fiquei chocado esses dias. Eu vi um pequeno vídeo da festa rave que foi invadida pelos terroristas. Sabe o que tem na frente do palco? Estátua do Buda, bem grande. Muitos metros, esse negócio é enorme. E o povo dançando. Está dizendo assim, vem inimigo, vem, pode pegar, mata todo mundo. Assim aconteceu na história. Vocês esqueceram a história? Mas que esqueceram a história. Aí fica todo mundo bravo com os terroristas. Lógico, está errado, não estou a favor deles. A questão é, não precisava acontecer isso. Jamais podia acontecer isso. O Deus de Israel guardaria o seu povo, desde que obedecesse os seus mandamentos. É chocante saber que não precisava ter acontecido isso. E se hoje, em vez de ficar brigando, jogando bomba, para cá e para lá, juntasse o povo debaixo do joelho e pedisse perdão, acabava a guerra. Lógico que o coração deles não tem nada para isso. Eles confiam em carros e cavalos. Não é isso? Como diz o Salmo. Hoje não são carros e cavalos, são tanques de guerra, mísseis, drones. Mas se eles confiassem no Senhor de verdade, não aconteceria nada disso, gente. Seria outra história. Eles seriam luz para as nações, seriam um exemplo para as nações. Um exemplo triste. O recado que eles mandam assim, não faça que nem a gente, não desobedeça a Deus, porque vem terrorista aí, vem miséria aí, vem fome aí, vem inundação aí, vem peste aí. Olha, Salomão, obedece, segue. E vocês aqui, príncipes os comandantes do exército, vocês os príncipes, os líderes das tribos de Israel, obedeçam o Senhor, para que vocês continuem na posse dessa terra. Mas não durou muito. Vocês sabem a história. Depois de Salomão, o rei, filho do Salomão, Roboão, fez uma atrapalhada administrativa lá, dividiu o reino. Ficaram só 2 tribos com ele, 10 foram embora com Jeroboão. Ficou o reino do sul, o reino do norte. Um ficou chamado Judá, o outro Israel. Aí começa a história dos judeus, que era reino de Judá. Mas o reino de Israel, passado alguns reis, foi tanta idolatria que o Império Assírio veio, levou eles embora, nunca mais voltaram. Quer dizer, voltou uma parte assim, que depois
aquela mistura lá chamada samaritanos. O povo de Judá ficou um pouquinho mais, mas também não foi muito tempo. Passado alguns reis, por causa de tanta idolatria, tanta maldade, tanta violência, tanta festa rave do tempo deles, veio Nabucodonosor, representando o Hamas antigo. Só que não levou uma meia dúzia de cativos, levou todo mundo. Não foi assim, 100 pessoas. Não, foi todo mundo. Os que não foram porque morreram. O que sobrou foi embora. Foi para a Babilônia. Babilônia. Mais de 1000 quilômetros lá. Tudo cativo, levado, empurrado. Correram no caminho. Pessoal, sendo puxado pela estrada, tudo amarrado, preso. Condições subhumanas. Precisava disso? Não. Davi deu a dica, obedeçam ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Você quer uma vida tranquila, uma vida de paz, de prosperidade? Obedeça o Senhor. Guarda a sua palavra. No comecinho de Romanos capítulo 1, se não me engano, Paulo fala assim, que tribulação sobre todo aquele que pratica a injustiça. Primeiro ao judeu, depois ao grego, ao judeu vem em primeiro lugar. Mas honra, justiça e paz para todo que procura justiça. Primeiro ao judeu, depois ao grego. O judeu está sempre na frente, ou da maldição ou da bênção. E Davi falando, honra a Deus, obedece a Deus. É interessante que chega no versículo 9, que eu acho que é o ápice dessa palavra de hoje. Que é tremendo esse versículo. Porque Davi diz para o Salomão a fórmula da bênção. Mas ao mesmo tempo ele faz cuidado. Porque a bênção, ela é condicional. Vamos ver o versículo 9. Aí Davi depois de falar com o povo, daquela chamada dura, olha para o Salomão e fala assim, quanto a você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai. Reconheça o Deus de seu pai, amém? Sirva-lhe de todo o coração e com boa disposição. Sirva como? De todo e boa disposição. Pois o Senhor sonda o que? Os corações, ou o coração, e conhece a inclinação dos pensamentos de todos os homens. Aí vem a condição, se, olha o se aqui, se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Quantos estão sendo rejeitados para sempre? Quantos estão sendo rejeitados? Deus rejeita? Deus não faz exceção de pessoas. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará. Essa é uma advertência séria. Pena que o Salomão não levou tão a sério. Não levou tão a sério. Levou por um tempo. No final da vida dele, o próprio Salomão foi esquecendo disso. E por causa daquelas mulheres, e tanta mulher, e mulherada, as outras mulheres de outras terras tinham que fazer acordos com outros reis, aquelas coisas diplomáticas, de casar com a filha do rei fulano para ter, sabe, para poder manter negócios ou para manter a paz política. E com essas mulheres trouxeram idolatria, corromperam o coração dele. E Davi deixou bem claro, se você o buscar, o encontrará. Irmãos, se você lê isso sem tremer, tem algum problema. Você tem que ler isso e tremer. Se eu buscar, eu o encontrarei. Aí eu não preciso tremer até aí, porque é bênção. Mas, está vendo a outra parte? Mas se eu o abandonar, me o quê? Dá até medo de falar, né, irmãos? Deus me rejeitará para sempre. Não fala isso não, está amarrado. Não adianta se amarrar. O juiz de Deus não amarra. Tem que amarrar a sua carne aí e levar ela para a cruz. Se eu buscar, eu vou encontrar. E ele fala, se você me buscar de todo o coração, né? Vós me buscareis, me achareis, quando buscar de como? De todo o coração. Então, Davi está dando toda a dica para Salomão ter um reino próspero, feliz, cheio de paz, abençoado e ter continuidade nas gerações futuras. É só, ele fala assim, mas você tem que buscar. Se você o buscar, o encontrará. Quantos querem encontrar Deus? Diga amém. Tem que fazer o quê? Buscar. Amém? Buscar. Se você buscar. Na outra versão fala assim, se você o buscar, ele se deixará ser achado por você. Tipo assim, ele quer ser achado. Ele se deixa achar.
Ele quer que você o ache, mas quer que você o busque. Mas se você o rejeitar, ou se você o abandonar, se você virar as costas para Deus, sabe que eu fico preocupado, irmãos? Eu fico olhando para esse auditório e não vejo mais muitos rostos que estavam aqui um ano atrás. Não sei onde eles estão. Tomara que sejam outra igreja servindo a Deus. Ou será que foram rejeitados para sempre? Será que abandonaram? Pode ser que esteja em outro lugar servindo a Deus. Amém. Menos ruim, né, irmãos? Mas aqueles que aqueles que abandonaram são rejeitados, irmãos. Que triste. Espero que um de nós aqui, daqui a um ano, fotografando aqui, irmão, cadê aquele fulano? Cadê aquele ali? Abandonou. Abandonou, irmão? Meu Deus, o cara é maluco. Ele quer ser rejeitado? Até a cabeça, ser rejeitado por Deus para sempre. É muito doido. Tá? Vale a pena você enfrentar todo o problema, toda a luta, toda a pressão, todo o bullying, sei lá o que for, chateação e tribulação, mas fica com Deus, amém? Fica com Ele, fica com Ele. Aleluia. Então Davi aconselhou, olha, Salomão, conhece o Deus dos seus antepassados. Na outra versão ele fala assim, conhece o Deus do seu pai. Fala dele mesmo. Essa versão falando de antepassados, na outra versão fala Deus de seu pai. Não sei se você tem essa versão aí, acho que é a versão atualizada. Conheça o Deus do teu pai. Olha, teu pai serviu esse Deus. Conheça esse Deus, minha gente. Quantos dos nossos filhos estão conhecendo o Deus do seu pai? Quantos nós conhecemos o Deus dos nossos pais? Se nossos pais foram realmente temente a Deus, a pergunta é, você está servindo o Deus dos seus pais? E ele continua aqui, Salomão, mas não é servir de qualquer jeito. Sirva-lhe de todo o coração e com boa disposição. Está falando assim, gente, é com coração alegre, alma alegre. É coisa gostosa. Não é obrigado, não é amarrado, não é coisa imposta. Mas faça de coração. Busca o Senhor, mas de coração. Faça coisa assim prazerosa. Deixa a sua alma desfrutar isso. Se deleitar nele. Sabe por quê? Aí Davi fala da onisciência de Deus. Deus sabe tudo. Ele sonda os corações. Ele conhece a inclinação dos pensamentos de todos os homens. Não dá para enganar Deus. Não dá, não. Você engana um aqui, outro aqui. Leva. Mas não, com ele não. Ele conhece o coração. Ele sonda as mentes. Lá está lá a intenção. Ele sabe tudo. Salomão não tem como se escapar. Você foi escolhido. Você não tem outra escolha a não ser servir. Esse Deus que te escolheu. Porque senão ele vai te rejeitar para sempre. Não tem quebra-galho, não tem jeitinho. É assim. Deus é radical, minha gente. Sim ou não? Deus é radical. É radical. O Evangelho é radical. Jesus foi 100% radical. Ele nunca ficou alisando ninguém. Ele falou, você quer vir após mim? Nega a si mesmo. Toma essa cruz. E não, senão não siga. Ele falou, se você não está capaz, né, de renunciar tudo, sua família, se necessário, os seus bens, tudo, inclusive até a sua própria vida. Se você não aborrecer tudo isso, não pode ser meu discípulo. Isso é radical, radical. O Evangelho é radical. O Evangelho é para quem quer tudo. É como diz aquele ditado, 8 ou 80? Não pode ser 8, tem que ser 80, quer dizer, tudo. Não tem meio termo. Aí ele continua dizendo, olha, Salomão, Deus quer ser encontrado. Se você o buscar. Mas cuidado, a consequência é terrível para quem abandona Deus. Mas ele termina o versículo 10 dizendo assim, veja que o Senhor o escolheu. Olha o versículo 10 foi maravilhoso. Veja que o Senhor escolheu para construir uma casa que sirva de santuário. Seja forte e mãos à obra. Amém? Irmão, já que já te escolheu, esteja disposto a servir. Faça de coração, mãos à obra. Amém? Aleluia. Nada de moleza. Vamos lá, vamos fazer. Deus escolheu, gente. Escolheu você para ser bênção, para mudar essa geração, impactar essa geração, para brilhar nesse mundo, para ser luz nesse mundo. Amém? Você não é qualquer um, você é embaixador do reino. Você foi escolhido. Você é a pessoa destacada, a pessoa importante, exaltada no reino de Deus. Então, sirva-o de coração. Seja forte, mãos à obra. Essa expressão é forte, né? Seja forte, mãos à obra. Quer dizer, vamos lá, vamos fazer a obra. Amém? Sabe por quê? Deus está com você. Deus está com você. Aleluia. Deus está com você edificando a sua família. Tá ou não está? Sim? É você que edifica ou o Senhor que edifica? Quem edifica a sua família é você ou o Senhor? O que diz Salmo 127? Se o Senhor não edificar a casa,
Em vão trabalham os que a edificam. Coitados que trabalham em vão. Uma casa que vai cair, uma casa que está na areia, vai cair, minha gente. Um dia a casa cai, mas se você tem a casa na rocha, pode balançar, pode vir um vento, pode dar até uma rachadura aqui e ali, mas ela não vai cair, dá para consertar, amém? Aleluia. Deus está com você. Então, seja forte e mãos à obra. Deus está falando para essa igreja nesse tempo, eu quero pessoas fortes nesse lugar. Eu quero gente que põe as mãos à obra. Gente que está disposta a falar, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, conta comigo. O Senhor me escolheu, eu quero fazer a tua vontade. Amém. Amém, irmãos? Deus pode contar com você para essa grande obra? Aleluia. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Você está vendo esse mundo atrapalhado? Está vendo essa confusão? Tanta gente morrendo, gente se enforcando, gente se matando, gente se drogando, gente matando gente. Deus quer consertar tudo isso, quer ou não quer? Deus quer consertar esse mundo e chamou você para ser o seu parceiro. Então diga, seja forte. Vamos trabalhar juntos, amém? Você é parceiro de Deus para consertar esse mundo. Você sozinho não vai consertar o mundo inteiro, mas você conserta uma parte. Talvez conserta 1, 2, 3, 20, não sei. Mas se cada um de nós consertar um pouquinho, o mundo vai ser bem melhor. Vai ou não ser? Vai ser bem melhor, vai ser bem melhor. Amém. Aleluia. Deus resolveu consertar o mundo, chamou você para ser parceiro dessa grande obra. Ele fala assim, seja forte, meu filho, seja forte. Deus não gosta de gente fraca, não, né? Você pode ser fraquinho em você, mas com a força de Deus, você deve ser fraco. Agora você é forte porque o Espírito Santo está em você. Então seja forte e vamos fazer a obra de Deus. Aleluia. Na sequência aqui, não vou ler todos os versículos, porque é muito detalhado. Então, Davi, a partir do versículo 11, ele começa a dar a Salomão, entregar a planta, o projeto arquitetônico, o planejamento dos materiais, tudo que você vai fazer. Então, ele fala assim, então meu filho, né? Então Davi deu a seu filho, versículo 11 vai falando depois, versículo 12 diz assim, que deu as plantas de tudo que o Espírito lhe havia posto no coração, acerca dos pátios do templo, de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos dos tesouros do templo de Deus, das dádivas, dos depósitos das dádivas sagradas, etc. E lá no versículo 18 termina dizendo assim, também lhe deu o desenho da carruagem, isto é, dos querubins de ouro, que com as asas estendidas abrigam a arca da aliança do Senhor. E Davi, então, no versículo 19, completa. Tudo isso, olha meu filho Salomão, tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito. E ele me capacitou para entender todo o projeto da obra. Olha só. Toda planta do templo, os materiais seriam usados. As dimensões, aqui é ouro, aqui é madeira, tipo de madeira, como é que vai ser a parede, as salas, o átrio, a entrada, a saída, tudo estava na planta. E tem mais uma coisa, você continua lendo o versículo 29, o capítulo 29, ele já providenciou todo o material. Toneladas de ouro, toneladas de bronze, toneladas de tudo, estava tudo lá. Está tudo lá. Olha. E ele termina aqui no versículo 20, encorajando. Deus quer encorajar você nessa noite, amém? Deus quer ser aqui encorajado. Mas encorajado de verdade. Com aquela injeção espiritual, sabe? Aquela coisa assim, forte. Você sai daqui e fala, agora eu estou sentindo forte. Davi diz assim, olha, seja forte e corajoso e mãos à obra. E repete aqui, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, meu Deus, está com você. Ele não deixará que você termine, ele não o deixará, nem o abandonará, até que você termine toda a construção do templo do Senhor. Ele está dizendo para você, não desanime, Deus vai com você até o fim, amém? Não vai parar no meio do caminho, não vai deixar você na metade, não vai abandonar você, Ele está com você. Mas está tão difícil, a minha família, o meu casamento, meu negócio, está difícil, mas o Senhor está com você, amém? Não desanime, seja forte, meu irmão, somos gente forte. Hoje vivemos um tempo de homens fracos, no sentido, homem no sentido da liderança masculina no lar, muito fraca. Amanhã vai ter aqui encontro dos homens, certo? Culto dos homens amanhã, não perca os homens, né? Como o Ricardo fez um apelo aqui, né? Quem é homem aqui? Quem é homem vem amanhã, amém? Só os homens vêm amanhã, amém? Aleluia. Por quê? Porque Deus está procurando homens fortes. A sociedade está fazendo homens fracos, né? A liderança fraca. E não só o homem,
o casal, como família. Hoje, os filhos vê os pais tão fracos. Está fácil hoje enrolar os pais. Está fácil. Não precisa nem falar muito. Uma choradinha aqui, uma faladinha ali, ou fica fora. Tá pronto, pai. Tá bom, filho, tá bom. O que é isso? Vai. Onde você quer ir? Quando você quer? Olha o dinheiro aqui, vai. Que hora você vai voltar? 3 da manhã? Sim. Mas cuidado, hein? Pega um Uber, sei lá. Então, cuidado. Leva a camisinha. Sabe por quê? Cuidado. Gente, cadê os pais? Cadê a família? Deus falando, seja forte, amém? Seja forte, para edificar uma casa para o Senhor. Seus filhos são do Senhor. Seus filhos são emprestados, meu irmão. Ele faz o que ele quiser, tem 18 anos. Não, que 18 anos o quê, irmão? Pode ter 30, 40, é seu filho. Vai lá e cuida dele, puxa a orelha dele. Amém? Amém, irmãos? E pouco amém. Se 14 anos com 2 milhões, vai com 30, irmãos. Está difícil a geração, né? Uma geração frouxa. E assim, somos frouxos. Misericórdia. Somos resultado de uma geração frouxa, então vai afrouxando cada vez mais. É assim que essa ideologia quer, né? Uma sociedade bem frouxa, família frouxa. Ela tem família de preferência, nem família tem. É uma bagunça geral. Do jeito que o diabo gosta, irmãos. Mas Deus quer homens fortes, amém? Mãos à obra, para edificar uma casa, uma família, um casamento, os seus negócios com a força do Senhor, com a graça do Senhor, na inspiração do Espírito Santo, sabedoria de Deus, com os recursos de Deus. Eu vou terminar aqui com o versículo 21, que é a última parte desse versículo desse bloco. Aí Davi deixa bem claro, olha, ô Salomão, presta atenção aqui, não vai ser tão difícil, sabe por quê? As divisões dos sacerdotes e dos levitas estão definidas para todas as tarefas a serem feitas no templo de Deus. E você receberá ajuda voluntária de especialistas em todo tipo de serviço. Os líderes e todo o povo obedecerão a todas as suas ordens. Sabe o que ele está dizendo aqui? Quando você está cumprindo o propósito de Deus, você tem apoio de todos e também tem os recursos necessários. Amém? Não vai faltar nada. Gente vai te ajudar, você vai ter apoio, vai ter ajuda, amém, aleluia, e o que você precisar, Deus vai suprir. Deus quer que você faça essa grande obra, porque essa obra é dele, ele colocou nas suas mãos para executar, ele escolheu você para executar, mas a obra é dele. Olha, Salomão, você vai fazer esse templo, mas o templo é do Senhor, o templo é templo do Salomão, botaram esse nome, templo do Salomão, é templo do Senhor, amém, templo do Senhor, a sua família é do Senhor, sua casa é do Senhor, seus negócios são do Senhor, você é do Senhor. Amém, aleluia, aleluia. Porque o escolhido não tem outra escolha, irmãos. Você foi escolhido por Deus para uma grande obra. Deus tem grandes negócios com você. Deus tem grandes negócios. Sim ou não? Quando Jesus tinha 12 anos, estava no templo. E depois aconteceu aquele incidente lá que os pais foram embora para Nazaré, esqueceram ele lá no meio do povo, era muita gente. Pessoa que estava lá na frente com outras famílias, né? Era muita gente caminhando. E quando eles voltaram já, depois de alguns dias, encontraram Jesus no templo, lembra? Com 12 anos. E acho que José ou Maria deu bronca nele. Filho, o que você fez com a gente? Estavam preocupados. Sabe o que ele falou? Você não sabia que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai? Seu pai tem negócios? Do Pai Celestial, seu pai tem negócios? Tem ou não tem? Você sabe quais são os negócios do pai? Quem tem que cuidar dos negócios do pai? Filho. Amém? Deus está gerando filhos para cuidar dos negócios dele. Deus quer colocar os negócios dele, negócios importantes, e são negócios eternos. Não são corruptíveis. E você fala assim, eu preciso cuidar dos negócios do meu pai. Ah, é mesmo? Aí o Davi fala assim, seja forte, mãos à obra, amém? Não desanime, Deus está com você. Quem está entendendo, diga amém. Vamos construir, vamos edificar. Quem pode dizer isso aqui? Fique em pé, agora é para Deus. Você está mesmo disposto? Onde você está, há uma grande obra. Lá naquele condomínio, naquela casa, naquele escritório, há uma grande obra. Aleluia. Por onde você passar, Deus tem algo para fazer através de você. Uma grande obra vai acontecer. Aleluia. Pessoas vão ser tocadas.
famílias vão ser restauradas, jovens serão, transformados. Olha, Deus vai se manifestar uma grande obra. São os negócios do Pai, são os negócios de Deus. Você tem que falar, eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu Pai. Aleluia. Os negócios do meu Pai são negócios eternos. Diz respeito a um reino eterno. Está sendo estabelecido. Eu faço parte disso. Eu sou parceiro dele para construir um reino. Jesus falou para os discípulos um dia, vocês permaneceram nas minhas aflições, eu dou para vocês de presente um reino. Aleluia. Deus está dando um reino para você. Deus te dá o reino. Deus deu as chaves do reino. Deus está falando, você é importante no reino. Vamos cuidar dos negócios de Deus. Aleluia. Foco, irmãos. Foco. Não perca o foco. Nós estamos aqui para cuidar do reino de Deus. Colocar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentar. Foco. Primeiro lugar o reino. Primeiro lugar o reino. Primeiro lugar os negócios de Deus. Cuida dos negócios de Deus. Eu quero falar para você que tem chamado ministerial para alguma área. Por que você abandonou? Ou por que você está tão devagar? Cuida dos negócios de Deus. Cuida das coisas de Deus, Deus vai cuidar das suas coisas. Cuida dos negócios de Deus, Deus vai cuidar dos seus negócios. Eu vou dar um testemunho rápido. Eu me lembro que eu tinha uma pequena empresa. Eu era presbítero na igreja. 11 anos atrás. Eu tinha uma pequena empresa. E aconteceu um tempo. Talvez alguns aqui se lembrem desse tempo. Lá no templo antigo. Nós ficamos sem pastor. Por quase um ano. E o pastor Reinaldo tinha ido embora, se não me engano, Zé Reinaldo. E ficamos lá, nossos presbíteros, cuidando da igreja. Então, dividimos entre nós a tarefa pastoral. Eu trabalhava o dia inteiro, o outro também. Mas falamos assim, você fica na terça, eu fico na quinta, a gente reveza aqui, reveza ali. Tinham 2 ou 3 presbíteros aposentados, cuidavam das visitas. Quem se lembra do irmão Rael, irmão Tranquilo, irmão... Outros ali, Moisés, não sei, alguns estavam aposentados. Eles ajudavam e a gente... Vamos, sabe o que aconteceu na minha empresa? Eu não tinha muito tempo para a empresa. Dividia, lógico, meu tempo mais com o ministério. Não tanto, né? Um pouquinho. Mas começou a prosperar. Começou a prosperar. Aí quando veio o pastor, eu fiquei até triste. Ixi, minha prosperidade vai diminuir, porque agora eu não vou ter que dar tanto tempo na casa de Deus. Não vou ser tão abençoado como antes. Fiquei triste. Falei, puxa, que pena, hein? Chegou o pastor. Agora vou perder... A receita financeira vai cair. Caiu mesmo. Deus está muito santo, está vendo? Quando você cuida das minhas coisas, eu cuido das suas coisas. Amém? Quando você cuida da minha casa, eu cuido da sua casa. Você cuida da família de Deus, Ele cuida da sua família. Coloque Ele em primeiro lugar, meu irmão. Seja inteligente, seja sábio. Levante sua mão comigo. Consagre-se ao Senhor. Senhor, o Senhor tem uma grande obra. O Senhor está fazendo uma obra grande, uma grande casa. O Senhor está construindo a minha casa, a minha família, os meus negócios, meu ministério. É coisa grande, meu irmão, é coisa grande. É coisa especial, coisa extraordinária. Talvez a coisa, pode ser que não seja grande aos olhos dos homens, mas é grande na eternidade. Sabe que eu vou sair com seus filhos na eternidade. Eu chegar lá na frente de Deus e falar, está aqui meus filhos, está aqui minha esposa, está aqui meus amigos. Senhor, eu fiquei ali, eu perseverei, eu estou aqui, Senhor. Eu cheguei até aqui, aleluia. Meus irmãos, nós estamos fazendo uma grande obra. Seja forte, mãos à obra, vamos lá.